Oi pessoal, hoje eu vou bater um papo com a doutora Lara Real Loyola e nós vamos falar sobre as atualizações nas regras de doação de óvulos, sobre as novas constituições familiares e as formas de reprodução humana assistida. Acompanhem! Olá, doutora Lara, tudo bem? Muito obrigada pela participação aqui no canal. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre reprodução humana assistida. Então, eu gostaria que você explicasse para o pessoal aí, para começar, o que é a doação de óvulos. Sim, Júlia, obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz de poder compartilhar essas informações aqui no teu canal. Só que a doação de óvulos no Brasil, como todas as questões da reprodução humana, a doação de óvulos tem algumas leis que a gente tem que cumprir. As últimas referências do Conselho Federal de Medicina, a última resolução foi em maio desse ano e colocou algumas regras. Na verdade, as regras não mudaram muito, mas as regras da doação de óvulo vigentes no atual momento é a doação compartilhada, continua permitida, ela é permitida, né? Aquela paciente que está fazendo o tratamento, ela doa metade dos seus óvulos para outra paciente, em troca de descontos no seu tratamento, tá? Porque é isso, não pode existir um comércio de óvulos, não pode existir um comércio, mas a paciente, para dividir os seus óvulos, ela tem que ter algum benefício, e o benefício às vezes é esse, ela ganha um desconto no tratamento. As pacientes não se conhecem, é totalmente sigiloso, não tem como uma saber a identidade da outra, tá? Só que agora, na nova resolução, a parte boa é que foi liberado a doação entre familiares. Então, quando é familiar de até 4º grau, a doação é permitida. Então, com certeza, é uma doadora conhecida da paciente. Só não pode ter consanguinidade, né? Para não ter... É isso que eu ia te perguntar, doutora. Eu sempre soube que não pode casar com primo, irmão, então nem se fala. Mas aí, nesse caso, eu não sei, não seria não pode ser um meio-irmão? Exato, é porque aumenta o risco, na verdade, tem que ser da família da da receptora, entendeu? Tem que ser da família da mulher, porque senão, se for da família do homem, vai ter uma gestação entre parentes. E se houver alguma doença genética nessa família, tem mais risco disso aparecer novamente. Por isso a consanguinidade é tão temida, que as doenças se mantenham dentro da família e aumente o risco. Tem a epigenética. O que isso significa? Que o embrião, aquele bebê que nasce na barriga daquela mãe que é receptora, que a carga genética não é dela, mesmo assim ele vai ter características dessa família, do pai, da mãe, porque epigenética é que o meio influencia na manifestação dos genes. Então a criança talvez não nasça totalmente parecida com aquela mãe, mas ela com certeza vai ter características. E às vezes até características físicas. É impressionante. E doutora, então, para a doação de óvulos, quais são os requisitos? O que a mulher precisa ter para ser considerada apta a doar? Para familiar, ela não precisaria ter uma reserva ovariana tão boa, porque ela tá doando com aquele intuito de doar para aquele irmão. Aí pode ser uma paciente que não tem tantas características de uma reserva ovariana tão boa, desde que ela consiga doar algum óvulo, ok. Mas para ser uma doação compartilhada, para dividir os óvulos, ela tem que ter no mínimo 12 óvulos, para pelo menos dar 6 para ela e 6 para doadora, 6 para receptora. E aí, acima disso, qualquer valor. Então, o ciclo dela tem que ter vários óvulos, ela tem que ter uma reserva ovariana adequada. A paciente tem que ter menos de 37 anos e ter saúde, assim, não pode ter doença imunológica. E doutora Lara, é uma pergunta até que eu recebi lá no meu Instagram, se tem alguma diferença de uma gestação espontânea. Quem congela os óvulos, depois faz uma fertilização, tem riscos a mais de patologias ou de aborto do feto? Depende da idade que tu vai gestar. De patologias pro feto, não, porque tipo questões genéticas, né, cromossomopatias no feto, não, porque geralmente a paciente congela esse óvulo numa idade mais jovem. Mas como tem
tem muitas pacientes que congelam com 38, porque não é proibido congelar com 38, 39, 40. Se é a idade que a paciente está e é a situação da vida dela para congelar, nós congelamos, mas não é o ideal. O ideal é congelar com menos de 35 anos, para a reserva ovariana começa a cair e a qualidade do óvulo piora. Então, eu congelei com 35 anos e resolvi engravidar com 45. O risco da gestação é o risco da idade que ela é gestante, mas o risco do embrião ter síndromes é bem menos. O risco para o embrião é 35 anos. Então, é muito mais seguro do que um óvulo de 45, que provavelmente, talvez ela nem tenha mais óvulos para gestar aos 45. Só que o risco de uma gestação tardia é diabetes, hipertensão, parto prematuro, descolamento de placenta. Então, são as complicações para uma mãe gestante aos 45. Mas para o bebê, não. É a garantia de menos risco genético. Então, é um custo que vale a pena e até para a paciente ficar tranquila para poder se relacionar. E às vezes, quando não surge esse namorado, esse marido, esse pai, a produção independente é permitida. Ela compra um sêmen de um banco de sêmen e faz uma produção independente. Obrigada, doutora, pela sua participação aqui, por compartilhar tanta informação. E eu queria também convidar o pessoal que está assistindo e não está inscrito ainda no canal, que se inscrevam, dá um like e compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que tem uma amiga aí que está pensando em congelar os óvulos ou nem sabe que isso é possível, né? E você vai ajudar ela. Então, vamos compartilhar esse vídeo. Obrigada, doutora. Obrigada.